Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, na diversidade dos santos nós encontramos pessoas que cada um nos ensina alguma coisa diferente. É belo ser católico, meus irmãos. É belo olhar para trás e uma história de santidade, uma história de pessoas que deram a vida, que abraçaram a causa da fé, que deram a vida por Deus e pelos irmãos. E hoje nós temos a comemoração de um santo assim, que hoje nós celebramos por causa dele o dia dos secretários, porque era o secretário do Papa Damaso, e ele foi para Belém, ali tem o convento, o local onde viveu, para se empenhar na tradução da Bíblia para a língua que era conhecida pelo mundo da cultura de então. Nasce então a Bíblia em língua vulgar, a Vulgata, que é traduzida por ele a partir dos originais. Hoje, na antífona da entrada dessa memória de São Jerônimo, nós assim rezamos: que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, para que, meditando-as dia e noite, te esforces para realizar tudo aquilo que ensinam, e terá sentido e valor a tua vida. Nós vamos ler a última página hoje do livro de Jó. É a conclusão aonde Jó finalmente vai ouvir o seu Senhor. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. A tempestade onde se encontra este homem desde o início do seu livro, perdendo tudo, em sofrimento e angústia, sem compreender a perda econômica, a morte de tantas pessoas, o porquê do seu sofrimento. É do meio do seu sofrimento que Deus fala. Não tivesse o sofrimento, Jó não purificaria a imagem de Deus que ele tinha. De certo que ele não aceitou imediatamente aquilo que os amigos diziam para ele, mas ele ainda tinha algo a purificar. E Deus vai dizer: alguma vez na vida desses ordens amanhã, ou indicastes à aurora o seu lugar? Chegaste perto da nascente do mar, ou pousaste no fundo do oceano? Examinastes a extensão da terra? Conta-me se sabes tudo isso. Ou seja, você que se pretende encontrar o porquê do sofrimento humano, você é capaz de conhecer alguma coisa? Você é capaz de conhecer essas coisas que são tão complexas para nós? Nas perguntas nós já respondemos: não fizemos. Então abandona a tua pretensão de entender os porquês da história. Basta-te a minha graça, a minha presença. Jó respondeu ao Senhor dizendo: fui precipitado. Que te posso responder? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei. Uma segunda vez, mas não falarei mais. Jó se apercebe dos erros que cometeu e que, imerso que estava em buscar um porquê para o seu sofrimento, ele nem sequer se apercebeu da presença de Deus. Na leitura de ontem, nós vimos como ele tinha uma imagem de Deus errônea, equivocada. De certo que nós temos uma facilidade muito grande para encontrar uma resposta à questão do sofrimento, ou melhor, não temos uma facilidade grande. Nós somos avantajados em relação a Jó. Nós temos uns passos adiante por causa do Cristo. O Cristo não nos fez um discurso somente sobre o sofrimento, mas ele sofreu e assim ele nos mostra como reagir em meio ao sofrimento. O livro, insisto, meus irmãos, vale a pena ser lido. O livro de Jó toca uma realidade importante. Nós apenas saboreamos alguma dessas páginas. Não nos esquivemos. E diria até mais, que isso é a leitura de se fazer quando tudo vai bem na vida. Nós devemos nos preparar para a batalha no tempo que está tudo bem. Porque senão, quando chega a crise, a batalha nós não resistimos. E o sofrimento, a dimensão do sofrimento é um momento de grande crise no nosso caminho de fé. Preparemos-nos para isso e o livro de Jó nos ajuda. Depois tem todo o Novo Testamento que nos ajuda a ler o Antigo a partir do Cristo. É belo o Salmo de hoje. Senhor, vós me sondais e conheceis, de longe penetrais meus pensamentos,
os meus caminhos vos são todos conhecidos. Crer na bondade e na misericórdia de Deus faz com que esse salmo se torne para nós uma doçura. Crer que Deus nos ama faz com que nós tenhamos certeza que não nos incomoda que Ele nos conheça, que Ele sonde os nossos pensamentos. Em que lugar me ocultarei de vosso Espírito? Mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Foste vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras. É justo contemplar aquilo que somos nós, a maravilha que somos, que é obra de Deus, que Deus nos fez antes mesmo de nós existirmos. Então é um amor gratuito que nos formou, e essa maravilha que é cada um de nós, que cada um deve se reconhecer assim, deve ser preservada para sermos fiéis à obra do nosso Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus tinha exercido já o seu ministério em Corazim, em Betsaida e sobretudo Cafarnaum. Cafarnaum ele vai escolher como a sua cidade. E agora Jesus, depois de se afadigar nessas cidades e não ter fruto, ele vai dizer assim: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. O discurso que Jesus faz no Evangelho de hoje não é um discurso de juízo final dizendo que as cidades vão ser destruídas, mas assim, buscando sacudir essas cidades para que elas se convertam. E ele vai dizer assim: porque se em Tiro e Sidônia, que são cidades pagãs do outro lado do lago, tivesse sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestidos cilício e sentados-se sobre cinzas. Se aquelas cidades pagãs tivessem tido a experiência de Betsaida e Corazim, elas teriam se convertido, porque Jesus ali operou milagres, fez pregação, e essas cidades não se converteram. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós, porque aquelas tinham recebido, Tiro e Sidônia não. Jesus não tinha estado lá para anunciar. Então, nós também que fomos evangelizados, a parábola dos talentos, recordemos-nos, nós seremos questionados sobre o que fizemos com tudo aquilo que nós recebemos. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Ora, em Cafarnaum Jesus fez os primeiros milagres, fez pregação. Essa cidade tanto recebeu, a cidade onde Jesus escolheu ficar. E essa cidade o que fez? Não se converteu. Quem vos escuta? E vamos à conclusão do Evangelho. Jesus falando aos discípulos. Jesus passa agora para eles, os discípulos, para nós a missão de anunciar. Quem escuta os apóstolos, quem nos escuta, escuta Jesus. Quem nos rejeita, despreza Jesus e rejeita também aquele que enviou Jesus. Se nós não formos capazes de abrirmos a nossa escuta para aqueles que o Senhor nos envia, sem a preocupação de se é enviado ou não, mas se o Senhor falou através até mesmo da mula de Balaão, o Senhor pode nos falar através de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode nos ajudar, até mesmo nos dizendo coisas hediondas, mentirosas, mas nós podemos aprender a não apoiar a mentira e lutar pela verdade. Qualquer situação na nossa vida pode nos formar. A antífona hoje da comunhão, nós assim rezamos: vossas palavras foram encontradas e eu as devorei. Elas se tornaram minha delícia e a alegria do meu coração, porque vosso nome, Senhor Deus, foi invocado sobre mim. Vossas palavras que eu devorei se tornaram delícia do meu coração. O profeta Jeremias faz essa experiência. A palavra de Deus deve ser degustada, ruminada, devorada, para que nós possamos ir nos transformando. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Paz.